Você está ouvindo o podcast Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Hugemos. No podcast de ontem, compartilhamos a primeira parte da segunda mensagem de Mary Cassian, apresentada na Conferência Fiel Mulheres em Santos no início deste ano, durante sua visita ao Brasil. Hoje, concluiremos a segunda parte desta mensagem. Mary Cassian é coautora do livro de estudos Mulher Verdadeira Design Divino e Mulher Verdadeira Design Interior. Ontem compartilhamos a primeira parte de uma mensagem chamada Moderadas. Essa mensagem foi compartilhada na Conferência Fiel Mulheres em Santos. Hoje você ouvirá a segunda parte dessa mensagem. Aqui está Mary Cassian falando em inglês, com Naná Castilho traduzindo em português. Clothing speaks both to the problem of sin A roupa fala tanto sobre o problema do pecado and its divine solution. quanto sobre a solução divina. We need a covering, Nós precisamos de uma cobertura, His covering, a cobertura dele, to take care of our spiritual nakedness. para lidar com a nossa nudez espiritual. Being clothed with Christ is the spiritual reality. Ser revestido de Cristo é a realidade espiritual. That's the reality to which our physical clothing points. Para a qual as nossas vestimentas físicas apontam. And Paul argues here that the spiritual and the physical are connected. Então Paulo está argumentando aqui que tanto o visível e o invisível, eles estão inseparavelmente conectados. Christ clothes me and makes me spiritual respectable. Cristo me revestiu e me tornou respeitável espiritualmente. Therefore, I dress myself in a way that is physically respectable. Por isso, eu me visto de forma que é visivelmente respeitável, The external reflects the internal. para que o externo reflita o interno. And Paul uses 3 Greek words to help us with E this. Paulo nos ajuda com 3 termos em grego para The falar sobre isso. first is cosmio. O primeiro é cosmio. My clothing should be harmonious, Minha roupa deve ser harmoniosa, fitting, apropriada in accord with. e condizente. It should fit who I am as a woman. Deve ser condizente com quem eu sou como mulher. It should fit my body type. Deve ser condizente com o tipo de corpo que eu tenho. It should fit the occasion. Deve ser apropriada para a ocasião, It should fit the situation. com a situação. But more than all of that, Mas acima de tudo isso, it should fit with godliness. deve ser condizente com a piedade. It should fit with who I am as a daughter of the Most High King. Deve ser condizente com quem eu sou, filha do soberano rei. The second Greek word, eidos, A segunda palavra em grego, eidos, is often translated modest or decent. é frequentemente traduzida como modesta ou decente. It literally means with downcast eyes. Literalmente significa com os olhos rebaixados. The word is a blend of modesty and humility. Essa palavra é uma mistura entre modéstia e humildade. It has a sense of reverence and honor. Ela carrega uma ideia de reverência e de honra. It's the opposite of being brash or audacious. É o oposto de ser ousada ou desrespeitosa. Downcast eyes are the opposite of defiant eyes. Esses olhos rebaixados, olhos baixos, são o oposto de olhos desafiadores. Does that mean that we are self-conscious? Será que isso significa que a gente é insegura? No. Não. It means that our clothing tells the truth about the gospel. Significa que a nossa roupa fala a verdade sobre o evangelho. Your clothing shows the world that Jesus covers your shame and makes you decent. Sua vestimenta mostra ao mundo que Jesus cobre a sua vergonha e te torna digna. Your clothes cover your nakedness as the clothing of Christ covers your sin. As suas roupas cobrem a sua nudez, assim como a cobertura de Cristo cobre o seu pecado. The final word, sophrosthene, Por fim, sofrosine means of a sound mind, tem o significado de uma mente sã, self-controlled, autocontrolada, moderate. moderada. It means curbing one's desires and impulses. E isso envolve, então, controlar desejos e impulsos e exercer essa contenção. The word indicates that our adornment should be reasonable Essa palavra indica que o nosso adornar-se deve ser razoável and not crazy. e não despirocado. We ought to avoid spending crazy amounts of money Nós precisamos evitar gastar quantias malucas de dinheiro or
filling our closets with crazy quantities of clothing. Comprar muita roupa. We govern our wardrobe choices with a sense of moderation. Nós devemos controlar a forma como nós vestimos com esse senso de moderação. Or perhaps I should say with dignity. E talvez eu devesse dizer com dignidade. Scripture emphasizes the importance of dressing with thoughtfulness. As escrituras enfatizam a importância da gente se vestir com sabedoria e reflexão. But it makes clear that cultivating godly character is a far greater priority. Mas também deixam claro que cultivar um caráter piedoso é uma prioridade muito maior. I clothe myself on the outside. Eu me visto externamente. Because I clothe myself on the inside. Porque eu já estou adornada internamente, revestida internamente. So that's why the passage that Claudia talked about. E é exatamente por isso que a passagem que a Cláudia falou. Said, let your beauty be the hidden person of the heart. Fala justamente que a nossa beleza deve ser fruto do coração. And verse 10 says, adorn yourself with good works. E o versículo 10 diz, adornem-se com boas obras. Now it is possible. Agora é possível to dress in a dignified manner. Se vestir de uma forma digna. Yet lack dignity in your character. E ainda assim não ter dignidade de caráter. Scripture offers a corrective here. As escrituras aqui então nos oferecem uma correção that addresses both the visible and the hidden. Que vai abordar tanto o visível como o invisível. A godly, dignified woman adorns herself in a godly manner. Uma mulher piedosa e digna se adorna de forma piedosa. On the inside and the out. Tanto por dentro como por fora. She also cultivates a soft, responsive spirit. Ela também cultiva um espírito manso e tranquilo. Our text talks about learning in quietude and submission. O nosso texto fala sobre aprender em silêncio e submissão. Paul instructs women to learn quietly with all submissiveness. Paulo instrui então as mulheres a aprenderem em silêncio com toda a submissão. During the doctrinal instruction of the church. Durante o ensino doutrinário da igreja. Again, the visible points to something invisible and far more profound. Mais uma vez, o sinal visível apontando para algo invisível e muito mais profundo. Think for a moment about the way God created the human body. Pensa por um momento em como Deus criou o corpo feminino. The female body differs from the male body. Nossos corpos são diferentes de homem e mulher. We're softer. Nós naturalmente somos mais suaves ou macias. We're curved. Nós somos mais curvilíneas. We have a higher percentage of body fat. Temos um índice maior de gordura corporal. Our muscles are softer and more pliable. Nossos músculos são mais macios, mais flexíveis. Our skin is softer and more elastic. Nossa pele é mais lisa, mais elástica. Sexually, we are structured to receive and respond. Sexualmente, nós somos criadas de forma a receber e a responder. And the seen points to the unseen. E, de novo, o visível aponta para o invisível. And most people read this passage. E muitas pessoas leem essa passagem. And see rules to restrict women. E veem regras para restringir mulheres. But I don't think restricting women is the goal. Mas eu não acho que o objetivo aqui é restringir mulheres. Quite the opposite, in fact. Na verdade, eu acho que é exatamente o oposto. Here, Paul challenges us to step into the wonder and beauty of who God created us to be. Aqui Paulo está nos convidando a entrar no encanto e na beleza de quem Deus nos criou para ser. Peter says the same thing. Pedro faz a mesma coisa. He said, adorn yourselves with the imperishable beauty. E ele diz, adornem-se com a beleza incorruptível. Of a gentle and quiet spirit. Um espírito manso e tranquilo. Which in God's sight is very precious. Que é de grande valor aos olhos de Deus. The tenderness and receptiveness God instilled in women is not a flaw. A ternura e a receptividade que Deus colocou em nós mulheres não é uma falha ou fragilidade. It is a priceless gift. É um presente precioso. And this trait is extremely valuable to our Heavenly Father. E essa característica ela é extremamente valiosa para o nosso Pai Celestial. Why? Por quê? Because it mirrors the soft, responsive heart of His Son Jesus. Porque essa ternura ela reflete o coração de Jesus.
And without Christ's mission, there would be no gospel story. Sem a submissão de Cristo, não haveria história do evangelho para contar. And that naturally leads to Paul's reminder about the male-female dance. E isso naturalmente nos leva ao lembrete de Paulo sobre aquela dança entre homem e mulher. Adam was formed first, then Eve. Versículo 13, ele diz: Adão foi formado primeiro e depois Eva. Paul refers to creation here, so his directions are timeless. Paulo está se referindo à criação aqui, por isso essas orientações, elas são atemporais. They apply just as much now as they did then. Elas se aplicam hoje da mesma forma que elas se aplicavam naquela época. A dignified woman embraces God's design. Uma mulher digna, ela abraça o desígnio divino. How many of you have ever watched an Olympic figure skating competition? Quantas de on vocês já TV? assistiram uma competição olímpica de patinação artística na There's TV? no ice in Brazil, but surely you've seen an Olympic. Embora não tenha gelo aqui, com certeza em outros lugares na TV você já viu, certo? Em Jogos Olímpicos. You must watch if you never Se have. você nunca assistiu, você precisa assistir. I am mesmerized by the pairs figure skating. Eu fico hipnotizada assistindo aquelas duplas dançando no gelo. The man and the woman move effortlessly across the ice together. O homem e a mulher, eles deslizam pelo gelo assim sem fazer esforço nenhum juntos. Their movements, they move in perfect harmony. Os seus movimentos, eles são perfeitamente harmoniosos. And each step flows together with mirror image elegance. E cada passo vai se conectando no outro e vão se espelhando numa dança cheia de elegância. And then, E aí, with breathtaking precision, uma precisão de tirar o fôlego, the man picks up the woman and spins her over his head. o homem pega a mulher e começa a rodopiar ela acima da sua cabeça. Or he tosses her in the air. Aí ou ele joga ela pro And alto she soars through the air. e ela paira pelo ar. And then lands gracefully. E de repente ela aterrissa no chão com uma leveza absurda. Most of the time. A maioria das vezes, pelo menos, é o que eu deveria fazer. In a beautiful swan-like pose. E ela sai de uma perna só, parecendo um cisne, toda bonita. And though their roles differ, E embora esses papéis sejam diferentes, the two skate together in perfect unity. os dois patinadores, eles se apresentam numa perfeita harmonia, uma unidade. And each move showcases their connection and cooperation. Cada movimento vai revelando para nós tanto a conexão como a cooperação entre eles. And that's what makes the performance so captivating. E é exatamente isso que torna aquela apresentação tão cativante. Several years ago, Há muitos anos atrás, I was taken aback eu fiquei surpresa when I was watching a pairs figure skating competition. quando eu estava assistindo uma competição de patinação artística no gelo. And the couple decided to switch up their roles E o casal resolveu inverter os papéis, to show off how strong the woman was. para destacar como aquela mulher era forte. Because she's undoubtedly strong. Porque ela realmente, She lifts weights and trains. sem dúvida nenhuma, uma mulher para fazer esse tipo de esporte é forte, ela malha. So the wee little woman Então aquela pequena mulher picked up her big tall partner pegou o seu parceiro grande e forte, and spun him in the air. jogou ele pelo ar. Roda, tem It was an impressive display, Foi assim, lindo de ver. but it absolutely ruined the beauty of the dance. Na verdade, foi impressionante de ver, mas arruinou completamente a graça e a beleza da dança. Everyone burst out laughing. Todo mundo começou a rir. Other speakers at this conference Outros palestrantes aqui nessa conferência have explained to you já explicaram para vocês that the male-female dance que a dança entre homem e mulher, that is described in the Bible como descrita na Bíblia, is not primarily about us. não é, em primeiro lugar, sobre nós. It displays the spectacular
story of the gospel. Ela revela a história espetacular do And it is Evangelho. breathtakingly beautiful. E essa história, ela é de tirar o fôlego de tão bela que é. And when redeemed men and women E quando homens e mulheres redimidos interact with one another in a redeemed way, interagem uns com os outros de forma redimida, we testify to its jaw-dropping beauty. nós damos testemunho da beleza impressionante. As I said during the panel yesterday, Como eu disse ontem durante o nosso painel, the manhood and womanhood taught in the Bible a masculinidade e feminilidade como ensinadas na Bíblia is not so much about what we do não diz respeito muito tanto ao que a gente faz, and much more about who we are. mas sim diz respeito a quem nós somos. It's an ontological question. É uma questão ontológica. Now, you've all learned that word, right? You Agora- all go home and use it in a big sentence. Agora todo mundo sabe que é ontológico, estão prontos para usar essa Ontological palavra. is about who you are. Ontológico diz respeito a exatamente isso. Quem você é. You are a woman. Você é mulher. You are not a man. Você não é homem. And God has given you directives so that you can step into the beauty of who He created you to be. E Deus te deu orientações muito específicas para que você possa abraçar essa identidade, ser exatamente quem Ele te criou para ser. Finally, Por último, a dignified woman continues in faith. uma mulher digna, ela permanece na fé. Now, verse 15 is incredibly difficult to understand and translate. Versículo 15, ele é extremamente difícil de entender e de traduzir. We know that women do not need to give birth to children to be saved. Nós sabemos que as mulheres não precisam dar à luz para serem salvas. We are saved by faith Nós somos salvas pela fé. and faith alone. E tão somente pela fé. So does the verse mean that salvation will come through Eve, Será que o versículo está dizendo que a salvação viria por meio de Eva, giving birth to Jesus? dando à luz a Jesus? Or does it mean that women will be saved from the world's ideas Ou será que significa que as mulheres serão salvas das ideias do mundo by embracing biblical ideas about womanhood? quando elas abraçarem as ideias bíblicas sobre feminilidade? Theologians have engaged in endless debates. Os teólogos já têm se envolvido assim em debates sem fim sobre isso. Here's my view. E a minha perspectiva é a seguinte: I think the first phrase in chapter 3 may actually belong with this verse. eu acredito que a primeira frase do capítulo 3, na verdade, pertence a esse mesmo versículo. Remember, I told you the Greek had no spaces, no punctuation, Lembra que eu disse que o texto grego original não tem espaço, não tem pontuação, não tem nada? no verses, Não tem divisão no de versículos, chapters, sem capítulo, no chapter headings. não tem título de capítulo. So I think Então eu acredito she will be saved through childbearing que ela será salva através de dar à luz a filhos, if they continue in faith and love and holiness with self-control. se continuarem na fé, no amor e na santidade, com And I- domínio próprio. I think that first phrase in chapter 3, the saying is trustworthy. E eu acredito que o versículo continua com essa primeira frase do capítulo 3. Essa palavra é digna de confiança. Belongs to this verse. Eu acho que é isso, faz parte do versículo. All of the other trustworthy sayings in the Bible, all of the other trustworthy sayings in the Bible Todas as outras frases que dizem essa palavra é digna de confiança, que estão na Bíblia, have to do with salvation. tem a ver com salvação. So it would be odd that this one would be talking about deacons. E é bem pouco provável que essa daqui, então, é a única que está falando sobre diaconato ou presbitério. So the meaning of the trustworthy saying was likely crystal clear to those early believers. Então, o significado desse termo, a palavra digna de confiança, provavelmente era assim, cristalino lá para os primeiros cristãos. But it is not clear to us. Mas não é tão claro para nós. You have a saying in Portuguese, Vocês têm um ditado em português: he who has a mouth goes to Rome. quem tem boca vai a Roma. I have no idea what that means. Eu não faço ideia do que significa isso. The saying makes absolutely no sense to Esse me. ditado para mim, ele não faz sentido nenhum. People here in Brazil know what that means, Mas aqui no Brasil, vocês sabem exatamente o que isso quer but dizer. I don't. Eu não. Should I go buy a ticket to Rome? Será que é para eu comprar uma passagem para Roma?
Now, parts of verse 15 are difficult to understand. Algumas partes do versículo 15, elas são difíceis de entender. Was it a trustworthy saying? Será que era uma palavra digna de confiança? I don't know. Eu não sei. But what I do know, Mas o que eu sei, and what is e clear, o que está claro, is that women are to continue in faith. é que as mulheres devem permanecer na fé. As a young woman, I didn't like this passage. Quando eu era mais jovem, eu não gostava dessa passagem. It offended me. Ela me ofendia. I'd like to think that I could put together a sermon just as well as any pastor. Eu gostava muito de pensar na ideia de que eu poderia criar um sermão tão bom quanto qualquer pastor. These words did not ring true to my feminism enlightened mind. Essas palavras não faziam sentido nenhum para minha mente, que na época era iluminada pelas ideias do feminismo. But I had to make a choice. Mas eu tive que fazer uma escolha. Either this was or it was not the inspired word of God. Ou a Bíblia era ou não era a palavra inspirada de Deus. Either I was above this or it was above me. Ou eu estava acima dela ou ela estava acima de mim. So I chose to believe it as truth. E eu escolhi acreditar na palavra como a verdade. I continued in faith. Eu permaneci na fé. Do you remember what it was like when your mother gave you horrible tasting medicine? Lembra quando a sua mãe tinha que dar um remédio para você tomar que o gosto era horrível? You shuddered when you swallowed it, Você se contorcia para engolir, but you didn't spit it out mas você não cuspia. because you trusted her to only give you what was good for you. Porque você confiava que ela só te daria algo que fosse realmente bom para você. That's what it felt like for me. Foi assim que eu me senti. Continue in faith. Permaneça na fé. Now, years later, Anos depois, I came across a passage in the Bible eu me deparei com uma passagem na Bíblia that made everything fall into place. que fez tudo cair no seu devido lugar, tudo se encaixar. It was as though a veil was lifted from my eyes. Foi como se um véu tivesse sido assim tirado dos meus olhos. What I had once accepted in faith O que eu antes havia aceitado pela fé as true como verdade, suddenly struck me as being beautiful. de repente me apareceu e eu consegui enxergar isso como algo muito belo. It was not beautiful at first, Não era belo de início, não. but as I continued in faith, Mas à medida que eu permaneci na fé, I began to see the beauty. eu comecei a ver a beleza. Continue in faith. Permaneça na fé. Now, I can't claim to have arrived. Agora, eu não posso dizer que eu já cheguei lá. The relationship between man and woman can be so ugly. O relacionamento entre homem e mulher, ele pode ficar muito feio às vezes. I struggle to know how to apply the biblical ideal Eu luto para saber como aplicar esse ideal bíblico to situations that appear so hopelessly broken. a situações que parecem tão quebradas e sem esperança. Claudia was talking about submission Cláudia estava falando sobre submissão and how difficult it is to wrestle with. e como é difícil, como a gente luta com isso. And that does not mean submitting to abuse. E que isso não significa submissão a um tratamento abusivo. So how do we take God's words and apply them in a broken world? Então, como que a gente pega a palavra de Deus e aplica a um mundo caído, quebrado? And with ideas that are so very countercultural. E a ideias que são tão absurdamente contraculturais. Continue in faith. Permaneça na fé. What about you? E você? Do you think the people who know you best Será que você acha que as pessoas que te conhecem melhor admire and esteem you e te admiram, elas te admiram e te estimam as a godly, dignified woman? como uma mulher piedosa e digna? Is the Holy Spirit convicting you about anything Será que o Espírito Santo tem confrontado, convencido você acerca de qualquer coisa in your heart or your life no seu coração ou na sua vida that you need to address? que você precisa acessar, que você precisa tratar? Perhaps this teaching of this weekend has been difficult for you. Talvez o ensino todo que você recebeu nesse final de semana tenha sido ou tem sido algo difícil para você. Perhaps it is like swallowing bitter medicine Talvez esteja sendo como engolir esse remédio ruim, amargo, and you want to spit it out. e você está querendo cuspir isso fora. Sister, continue in faith. Minha irmã, permaneça na fé.
Do you need to adorn yourself in a more godly manner? Você se precisa se adornar de forma mais piedosa. Do you need to treasure and cultivate a soft, responsive, womanly spirit? Você precisa valorizar e cultivar um espírito mais manso e tranquilo. Do you need to joyfully embrace God's design? Você precisa abraçar com alegria esse desígnio divino. Whatever it is, O que quer que seja, the Holy Spirit will guide you. o Espírito Santo pode guiá-la. Because if we leave this place Porque se nós sairmos daqui having all sorts of new knowledge, com todo tipo de novo conhecimento, but we do not work that into our lives, mas a gente não trabalhar para aplicar isso na nossa vida, we will become religious legalists. nós nos tornaremos legalistas, moralistas religiosos. And this passage takes us far beyond that. E essa passagem tem algo muito além disso para nós. It invites you to step into the beauty Ela nos convida, ela te convida a adentrar na beleza of who God created you to be. de quem Deus te criou para ser. Godly and dignified in every way. Piedosa e digna em tudo. Nana, would you pray? Sim. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos juntas aqui. Obrigada por essa palavra desafiadora, confrontadora e encorajadora que ouvimos da Mary agora. Te peço, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para nos revestirmos de Cristo, a contar as histórias certas do Evangelho, a história certa do Evangelho para nós, para que nós possamos nos revestir de Cristo, nos adornar de maneira piedosa, sermos dignas e piedosas em tudo e permanecermos na fé. Ajuda-nos, Senhor, em tudo aquilo que foi ensinado para nós aqui, que não seja só um exercício intelectual de sairmos daqui com mais conhecimento, mas que isso gere transformação, arrependimento e uma nova vida com Cristo, em Cristo. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amen. Amen. Aproveitemos para lembrá-las da Conferência True Woman 2025. O tema deste ano é A Palavra, Contemple Suas Maravilhas. E vamos juntas admirar a beleza e a veracidade da Palavra de Deus. Junte-se a nós e a mais de 7.000 mulheres para esse tempo de inspiração e edificação, de 2 a 4 de outubro. Esperamos de coração que você possa participar da Conferência True Woman 2025, que acontece em outubro deste ano. Seja presencialmente em Indianápolis, nos Estados Unidos, ou no conforto da sua casa. Não deixe de visitar o nosso site para saber como se inscrever. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.